com os ensinamentos, e com o objetivo de que todos tenham a igual oportunidade de manifestar seu entendimento sobre o tema abordado na discussão, lembramos que teremos 6 minutos para fazermos nossos comentários sobre o trecho do ensinamento. Bom, então é isso, pessoal. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esse estudo dessa tarde, onde nós iremos discutir um pouquinho sobre a introdução do KSW 569. Então, fiquem todos à vontade para trazer seus entendimentos. Lembrando, né, mais uma vez, que não é uma aula, é cada um traz o seu entendimento e juntos vamos construindo o entendimento sobre os ensinamentos do Sr. Cash. Então, agora, eu vou chamar aqui... Ver quem que eu vou chamar agora. O Josafá. Boa tarde a todos, pessoal. Uma tarde de discussão aberta. Nós hoje iremos discutir, sobre a introdução do KSW 569, onde o Sr. Cash trouxe muitos assuntos relacionados à emoção. E podemos aqui discutir todos nós, trazendo enriquecimento, atraindo conhecimento para a humanidade. Desde já pedimos que aqueles que estiverem aí no YouTube, os que quiserem colocar seus entendimentos, podem trazer seus comentários e entendimentos, mesmo que não possam falar ou não queiram, a gente pode estar lendo aqui os seus comentários e entendimentos. Já, muito obrigado. Chamar a Palmiro. Oi, pessoal, boa noite. De novo, eu não sei por que motivo, eu tô com algum problema na comunicação do som lá com o YouTube, então não estava saindo o som lá, a gente encerrou a transmissão ao vivo, e aí só para avisar para vocês que eu tô gravando aqui pelo Telegram, para depois a gente colocar lá no YouTube, então a gente está sem a transmissão no YouTube. Dito isso, boa tarde a todos. Acho que esse ensinamento ele está de uma riqueza muito grande, com muitos detalhes que a gente pode ir pensando, tentando entender com mais profundidade e trazer mesmo para a nossa realidade, né? Buscando isso. Eu sei que sempre quando a gente fala de emoções, a gente, assim, é muito comum, né? Falo por mim, mas eu acho que é muito comum. A gente se incomoda um pouco, assim, porque a gente não está acostumado, né, a lidar com as próprias emoções. E esse ensinamento está trazendo muitas reflexões interessantes e bonitas para a gente. Então, a gente vai tentar compartilhar um pouquinho sobre os nossos entendimentos e convidamos a todos a trazerem também seus entendimentos, a colocarem seus entendimentos por escrito, se não puderem falar, mas é bem bacana quando vocês compartilham com a gente e falam. Tem uma emoção na voz, né? E isso é bem legal. Então fiquem à vontade aí para trazer o compartilhar de vocês. E aí, se alguém quiser iniciar, fique à vontade. Eu vou colocar aqui na tela o PDF da introdução. Como foi feito na semana passada, a Alexandra não vai fazer a leitura hoje, porque a leitura agora vai ser feita em conjunto com a comunidade chinesa após a intenção das 21. Mas a gente vai manter a ideia de usar a introdução como um texto base e aí a gente vai pensando elementos da introdução, do ensinamento e trazendo aqui para compartilhar. Então é isso. Se alguém quiser iniciar,
Fique à vontade. O alguém vai ser eu mesmo. Quando eu estava estudando esse ensinamento, eu fiquei pensando nos buscadores de conhecimento mais novos de tecnologia a respeito desse. O Sr. Cash abre o ensinamento meio falando desse. Trazendo um plano de fundo macro, né? Ele vai lá nas galáxias, no universo, fala da emoção que é criada nessas dimensões do universo e que chegam a nós. Tem até um trecho, eu vou fazer a leitura do trecho do ensinamento para contextualizar. Dizemos que há 100 bilhões de estrelas em uma galáxia, mas cada uma delas tem uma posição, um trabalho a fazer e uma identidade. Mas o homem não entendeu isso, ele acha que são apenas estrelas aleatórias por aí. O homem tentou entender qual parte do cérebro faz o quê e quais emoções cada ponto cria. O mesmo acontece com a galáxia. Cada um dos sistemas solares tem uma função. As galáxias fazem parte do universo e há conjuntos de galáxias que têm a função, por exemplo, de criar a emoção da felicidade para todo o universo. E a partir disso, sentiremos essa emoção nesse universo. É por isso que a estrutura da humanidade tem que ser mudada, deixando de matar e destruir, porque ela entrou na parte da emoção do universo e pode afetar os outros. E os universos interagem com outros universos, com emoções como raiva ou paz. Agora você entende porque a estrutura da emoção do homem precisa ser alterada e elevada para evitar a disseminação de maus hábitos. O Sr. Cash fala para a gente que reencarnação não existe. Depois eu vou colocar até lá no grupo alguns ensinamentos que, assim, para a gente clareou demais o entendimento. E acho que são bem interessantes, assim, para quem ainda tiver dúvida sobre esse assunto. Então, o Sr. Cash fala que, basicamente, quando um ser vivo, sei lá, meu avô morreu, a alma dele se libertou, ou a alma dele adquiriu, né, força suficiente para iniciar um novo ciclo. E esse novo ciclo não é encarnando na Terra como muitas, de forma geral, né, muitas filosofias espiritualistas entendem. Esse não é o tema do estudo, então, assim, eu não acho que a gente deva se aprofundar nisso aqui, não é o objetivo, depois cada um vai lá nos ensinamentos que eu vou compartilhar e estude. Mas quando a alma inicia esse novo ciclo, ela vira uma estrela, de modo geral, né? É o que eu entendo. Ou pode virar um planeta, ou uma poeira cósmica, mas eu acho que, de modo geral, a gente está falando das almas como estrelas. E aí, por isso que eu entendo que ele traz esse ir e voltar, né? Tanto de emoções quanto de comunicação. E aí a gente tem a possibilidade de fazer outro ciclo, que é através da transmutação. Como o Sr. Cash está milênios aqui na Terra, é simplesmente, como ele fala, trocando a roupa, né? Porque teve uma compreensão de como sair da matéria para energia e da energia para matéria. Então, assim, é uma contextualização a partir do meu entendimento, mas que eu acho importante fazer para ficar mais claro o que ele está trazendo sobre essa emoção das dimensões superiores. Superiores não, das dimensões que estão em outros níveis, né? E que estão interagindo aqui com a dimensão terrestre, com as suas emoções também. Acho que era isso que eu queria comentar inicialmente,
para depois a gente entrar nesse assunto mais, um pouquinho mais de detalhes. Se alguém quiser contribuir, acrescentar algo ou trazer o seu entendimento aí, por favor, pessoal, fique à vontade. E aí, pessoal, boa tarde. Então, só para introduzir aqui, né, o nosso assunto, já falei antes, né, que é a introdução que a gente vai discutir, né, sobre a introdução do KSW 569, e vou ler aqui só os tópicos dessa introdução. Como os plasmas se formam e se tornam emoções no cérebro, galáxias como o cérebro, Messias é conhecimento, ver sem os olhos, novas emoções, mudança em 2025, sexo. Então, esses vão ser os assuntos abordados aqui na introdução do KSW 569. Bom, eu fiquei estudando e algumas reflexões vieram, vou compartilhar aqui com vocês. E essa vem de acordo com o primeiro parágrafo aí da introdução, tá aí na tela. E o que me veio foi o seguinte: a criação é algo muito surpreendente mesmo. E para que tudo seja criado, né, no meu entendimento, são necessários milhões de forças de campos e milhões de interações conjuntas para que a matéria possa surgir aos nossos olhos. E há muito trabalho por parte de milhões de pequenos plasmas até que as emoções possam se manifestar. E dependendo das forças de campo empenhadas naquele propósito, tudo será construído de maneira mais demorada ou mais rápida. A criação requer tempo e os campos específicos para existir. E um bom exemplo é quando se vai fazer uma receita de bolo. Se não batermos, né, a quantidade necessária, o bolo poderá sair diferente ou não dar certo. Se esquecermos de um ingrediente, aí com certeza o bolo não sairá da maneira como desejada, né? Da maneira desejada. Pensando nesse simples exemplo, podemos imaginar a criação e suas estruturas para criar. Há um tempo para interagir, há um tempo para esperar a integração dos elementos, há um tempo para formar cada parte, há um tempo para existir. Não é mágica, como disse o Sr. Cash, é ciência. Vocês se lembram de quando o sistema, quando né, o Sr. Cash introduziu os sistemas, né, começou a ser construído? O Sr. Cash convidou para que vários buscadores de conhecimento do mundo todo pudessem participar e passar pelo sistema. E foi incrível como os resultados foram surgindo à medida que muitos buscadores de conhecimento foram participando. Hoje, houve um avanço extraordinário nos sistemas e os resultados são ainda surpreendentes. Quem poderia imaginar em se alimentar por um celular? Processar uma doença pelo celular? Ficar livre de um vício pelo celular? Apenas recebendo os campos que estavam sendo compartilhados? Isso é real. E a Fundação Cash, com a tecnologia do plasma, vem realizando infindáveis experimentos e tecnologias para ajudar a humanidade e para mudar a força de campo da matança do planeta. Mas para chegarmos ao ponto que estamos hoje, precisamos de milhões de anos. E o Criador está nesse exaustivo trabalho, sem interrupção, há bilhões de anos. Cada etapa está sendo criada pacientemente. Assim é a criação, repleta de etapas e etapas e etapas, sendo necessários bilhões de anos, de acordo com o tempo do planeta. Mas que para a ciência, o universo únicos não passa de alguns minutos. Não há tempo para a criação, mas há amor e trabalho ininterrupto para que possamos aprender a amar também, né? E servir. Então, desse primeiro trecho, né, quando o Sr. Cash traz aí sobre
como é a interação dos campos, né? Para que as coisas vão surgindo, né? Para que a matéria vai sendo vista aos nossos olhos, é necessário milhões de interações, de plasmas, e aos poucos elas, à medida que vão interagindo, elas vão se envolvendo e eu acredito que deva acontecer, né, um tempo, é preciso esperar um tempo, né? Quando o bebê, vamos pensar no bebê, né? Quando o bebê vai ali, acontece aquela junção, né, do óvulo com o esperma, não tem que esperar 9 meses, assim também é para tudo na criação. Então, é tão maravilhoso, são tantas energias, são tantos campos envolvidos para que surja, né, um novo bebê, uma nova criança. Então, eu acho que é o que me veio assim desse primeiro trecho que ele traz, falando sobre essa interação dos campos e dos plasmas. Mas é isso. Alguém gostaria de comentar em cima do que eu trouxe ou de outro assunto? Fique à vontade, pessoal. Puxando o seu gancho aí, Alexandra, quando na introdução ele falou assim, podemos sentir esse limite do plasma, embora não possamos vê-lo. É no primeiro parágrafo aí mesmo, né? Eu me lembrei, na verdade, quando conectou com um vídeo que um buscador de conhecimento compartilhou comigo, que não era da tecnologia, mas eu me lembrei da Marie em algum dos encontros com o Conselho Universal mais antigos, dela compartilhando um exercício para a gente sentir os campos. E isso me veio porque às vezes pode. Acho que é normal a gente sentir a gente ainda muito apegado, né, à fisicalidade, a gente ter dificuldade de entender ou de às vezes até ficar frustrado mesmo, né, por não conseguir sentir, né, os campos, sentir determinadas emoções que gostaria. E aí essa questão do limite do plasma, eu acabei conectando com esse compartilhar da Marie, que é uma coisa simples, é colocar uma mão em frente à outra e observar e se concentrar, e relaxar e respirar, de repente fechar os olhos ou não, e ficar assim com as mãos uma de frente à outra, e aproxime, afasta, talvez circula um pouquinho. Com o tempo é possível que a gente sinta uma resistência. E aí talvez a gente pode começar a conectar com campos magnéticos e gravitacionais indo de um lado ao outro. E talvez com o tempo, como a Alexandra comentou, que é preciso de tempo para a criação acontecer, talvez com o tempo essa interação dos campos vai criar um plasma. E criando um plasma, cria-se mais interações. E com esse tempo, as interações podem dar origem a uma manifestação, que talvez possa estar em outro, né, em dimensões outras, mas uma vida pode ser criada, um plasma pode ser criado, né? Então, é algo assim que eu lembrei de trazer, porque é um exercício interessante para a gente sentir realmente a interação dos campos. E pensar, talvez, peraí que eu tô procurando um trecho aqui. Eu vou fechar o microfone e deixar
só essa ideia aí do sentir o limite dos plasmas e vou procurar um trecho do ensinamento que eu acho que é bem interessante para se conectar com essa questão do tempo. Pamela, abriu o microfone do Josafá, por gentileza. Desculpa. Obrigado, pessoal. Caindo toda hora na internet. Um ponto interessante que eu consegui fazer uma relação com outros ensinamentos, né? Que para mim foi a questão, assim, vamos dizer, mais perceptível, né? Foi essa relação que tem tanto no início rápido como na introdução do plasma interagindo com ele mesmo, né? Só que com um aprendizado na emoção. E isso traz aquele conceito lá, né, da ciência do plasma que o seu Cash vem trazendo para nós, do hidrogênio, interagir consigo mesmo e criar o carbono 14, criar um volume e assim se tornar um plasma, né, uma entidade de plasma. E aí, algo que está assim bem latente quando eu reflito nisso é essa questão de que nós somos isso, né? Nós somos um aglomerado de interações, de pequenas interações que formam um volume, né? E esse volume tem emoções devido a essas interações. E, e isso divide bem, né? Se a gente conseguir, vamos dizer assim, ter esse entendimento, divide bem essa questão do que é a fisicalidade e do que é o plasma em si. Né? E a partir desse aglomerado aí, que é um volume, que as interações são dinâmicas e nunca para, interage com o ambiente para formar a fisicalidade. E aí outro ponto que, que ficou bem marcado é que ele veio explicando tudo isso, e no meu entendimento, né, talvez, para a gente observar como cada interação dessa é uma força de campo. E que às vezes a gente faz inconsciente e não percebe essas forças, a gente simplesmente observa a resposta da interação, que é, na verdade, a reação emocional. E talvez isso seja, vamos dizer assim, algo que é da nossa estrutura já, né? Mas que ele está tentando nos mostrar assim, observem isso e tentem ver isso como fonte do campo que está criando isso, né? E não o resultado em si. O resultado é para a gente entender que a gente já está fazendo isso, mas a gente nunca tentou entender como isso acontece. E, e é muito, como é que posso dizer, profundo isso, né? E quando você estiver vendo a questão da reação, você ainda está vendo ali uma questão muito física, vamos dizer. É tipo olhar o copo da vida um e o copo da vida 2 e ver a cor dele, né? Você está vendo a cor do copo, você está vendo a resposta à interação. Mas, na verdade, antes dele, né, teve a interação entre os metais, teve a energia que veio, ou seja, os raios que vieram e entraram ali no copo para gerar essa interação. Tem a interação com o ambiente para gerar o gás, né? Tem todas essas interações, então parece que ele está tentando trazer para a gente observar isso, né? E tentar entender esses pontos. E que, de certa forma, que o buscador colocou na introdução,
essas interações ocorrem no cérebro, né? Em pontos específicos. Existe um ponto aí de incógnita para nós de entendimento por não conhecermos o conhecimento na totalidade, né? Se isso já é pré-configurado, sempre existiu daquela forma e aquele ponto sempre vai gerar as mesmas interações, as mesmas reuniões de plasmas para a mesma resposta, né? Ou se não, né? Se nós que criamos isso a partir das interações. E aí entra naquele trabalho de interno de entender isso, né? E ao entender, floresce conhecimento para compreender e passar para uma próxima etapa, porque que ele fala que o homem precisa entender isso para ir para a transmutação. Realmente, fazemos sem perceber, né? Essas interações aí. Mas, como você mesmo disse, o Sr. Cash pediu para que começássemos a observar mais, né? As coisas que a gente faz e faz inconscientemente, né? Então, que a gente fique atento a isso, observando as interações e quais emoções nós estamos criando, né? Ou tudo que criamos com as nossas emoções, né? Mas, enfim, sobre esse trecho, né? Que aí no caso, Pamela, se você quiser colocar na tela, acho que é o segundo parágrafo que fala sobre as áreas do cérebro, as emoções que são criadas. Eu fiquei pensando o seguinte, que, né, como o Sr. Cash falou, né, sobre como as emoções são criadas no cérebro, e cada aglomerado de plasmas corresponde a um tipo de emoções. E pensando nesse padrão de criação, né, me veio o seguinte questionamento: que tipo de emoções eu mais tenho em meu cérebro? E aí, a resposta que eu tive para mim mesmo não foi das melhores, mas enfim, preciso mudar, né? Será que carrego mais alegria ou mais tristeza? Ou medo, ou outra emoção? E se eu carrego mais tristeza, o que posso fazer para mudar isso? Às vezes um amigo fala, né? Fala conosco que ele percebeu que nós ainda nem, né, fala alguma coisa, né? Fala algo que a gente nem percebe que está fazendo, está tendo aquele tipo de comportamento, né? Tão automático que a gente não percebe. E às vezes aquele comportamento, ele não é, ele pode criar emoções desagradáveis nos outros, né? Então, às vezes pessoas de fora, um familiar, enfim, ele tem essa percepção e às vezes fala e a gente às vezes nem gosta, né? Então isso mostra o quanto não nos conhecemos ainda, né? E precisamos aprender a ficar atentos sobre as nossas emoções, né, diárias e constantes. E das ações, né, vêm as reações. E aí o Sr. Cash disse que a reação é uma esfera. E aí eu fiquei pensando, e por que é uma esfera? Então eu fui pesquisar o significado de esfera e me deparei com várias respostas. Então, a palavra esfera, ela pode representar um monte de coisas, mas dentre elas, na física, né, dentre as que eu encontrei, as respostas, ele fala que na física, esfera é um objeto que pode colidir com outros objetos que ocupam espaço. Então, eu peguei essa resposta que encaixava mais aqui para mim. Então, esfera, né? Imagine que esfera seja sólida e compacta por dentro e toda preenchida. Mas para a física, a esfera é um objeto que pode colidir com outros objetos que ocupam espaço. Então, pensando nessa colisão, a reação é de uma esfera que colide com a emoção criada. E o que se pode esperar dessa colisão? Se é que isso acontece, né? Se pensarmos na fiscalidade, se a emoção era de felicidade, imagine que essa colisão possa causar uma explosão de energias boas. Eu estou supondo aqui que seja uma colisão, né? Mas eu não sei se é isso que acontece. Mas se for, então se acontecer essa colisão numa plasma, né, de felicidade, vamos dizer assim, vai ser uma explosão de energias boas. Mas o que poderá acontecer no ato da explosão? Que é uma segunda coisa.
o que acontecerá com os plasmas que fazem parte daquela estrutura? Essas energias dispensadas poderão afetar e se espalhar por todo aquele ambiente e até muito mais além dele? Então, o que acontece quando essa colisão ocorre, se é que ocorre alguma colisão, né? Então, assim, só para pensar aí nessa palavra esfera, né, que o Sr. Kest traz, né, e, enfim, que é uma reação, né, a reação é uma esfera, e aí como que isso acontece dentro do nosso cérebro, né? Isso pensando na parte da fisicalidade. E na parte da energia, né, do plasma. O que acontece, né? Que a gente precisa pensar em tudo, né? Que nós criamos, o que a gente faz, como que a gente pensa, qual a emoção que a gente coloca, porque tudo isso influencia no ambiente, no lugar onde você está, no seu próprio universo, no universo de quem está próximo de você, enfim. Qual a contribuição que nós estamos dando, né? Para a mudança do ambiente, da Terra, né? Enfim, só para pensar e refletir um pouco, né? Sobre essa questão das emoções criadas e da reação, né? É isso. Alguém mais gostaria de trazer algo sobre esse assunto ou outro assunto da introdução? Fica à vontade, pessoal. Se não quiser, podem colocar lá no grupo que a gente lê também. Eu vou ler o trecho do ensinamento que ele fala sobre essa questão da esfera, porque eu acho que pode clarear nosso entendimento. Como os campos entram, é tudo padronizado pela estrutura do nosso cérebro. Os campos se convertem em um plasma, que por sua vez assume uma forma, ou eles criam uma forma própria e se manifestam como uma reação. Não precisa ser um objeto ou um universo. A reação em si é uma esfera que interage com seu corpo físico e você manifesta no comportamento, que é outra dimensão. Se a gente for lembrar que quando dois campos interagem, eles podem criar um plasma, e esse plasma assume uma forma esférica, e me parece que isso é uma lei, digamos, uma lei universal, um padrão das emoções. Eu entendo que ele está exemplificando um padrão das emoções que vão manifestar uma emoção física, algo que eu acho que ele vem falando desde o ensinamento passado, é em primeiro lugar sobre essa questão do padrão, né? Da sistemática da interação dos campos e da criação. Desde aquele desenho que ele fez, mostrando como o hidrogênio vai traçando uma espécie de matriz, onde o próprio criador, né, vai lançando seus campos e esses próprios campos vão se emaranhando e criando. E aí, no ensinamento passado, ele deu um exemplo de um edifício. E aquele exemplo do edifício, ele falava que o universo era como um edifício e que nós somos os moradores desse edifício. No meu entendimento, numa tentativa de que a gente visualizasse, né, a partir de um exemplo tangível para a gente na fisicalidade, que o Criador criou o edifício, criou uma estrutura para a gente criar também, né? Porque o edifício sem pessoas é um condomínio abandonado. E a gente sabe que imóvel abandonado, ele não funciona, ele vai se degradar, né? Então, nós, enquanto moradores desse prédio, a humanidade, a gente tem que cuidar dela. E aí ele veio trazendo
no meu entendimento, esse ensinamento está trazendo para a gente tentar entender o processo da criação vindo da interação dos campos do universo que estão conectados a nós numa linha de ancestralidade, com emoções específicas, porque ele disse isso aqui na introdução, logo no inicinho, né, do índice rápido, que cada aglomerado cria emoções específicas, e é até interessante que ele falou que cada um tem uma posição, um trabalho a fazer e uma identidade. Cada estrela no céu tem uma posição, um trabalho a fazer e uma identidade. Cada um de nós, por analogia, também tem uma posição, um trabalho a fazer e uma identidade, que está contribuindo com o funcionamento desse edifício, né? E para a gente efetivamente contribuir com o funcionamento do edifício, a gente vai precisar entender como que o edifício inteiro funciona. E aí a gente pode começar pelo nosso edifício, a nossa alma do homem, a nossa alma da fisicalidade, a fisicalidade, ou olhar para o macro, para o Criador, para a Mitra e para a fisicalidade do universo de uma forma mais ampla, para tentar nos entender também. Pessoalmente, eu acho mais fácil tentar começar por dentro, porque a gente conhece as nossas emoções, ou pelo menos deveria conhecê-las, ou estar buscando conhecê-las. E talvez fique mais claro essa compreensão dessa integração. Deixa eu ver se ainda dá tempo de comentar. E aí, não vai dar tempo não. Daqui a pouco eu volto com o assunto das emoções. E se alguém quiser trazer algo mais, pessoal, fica à vontade aí, como a Alexandra falou, para compartilhar conosco, ou falando, ou por escrito, né? É sempre bom ouvir o entendimento de todos a partir dos estudos de cada um desse ensinamento. Tem alguns comentários da Franciele aqui no grupo, aí eu vou ler, depois eu faço o meu comentário. A Franciele, pelo que eu entendi, ela está falando no contexto geral, né, do entendimento dela. Colocou sobre diversos pontos. Aí ela colocou aqui, aprendi que existem diferentes forças de campo, de noite e de dia. Durante o dia, quando recebemos a luz solar diretamente, podemos nos sentir mais felizes, amorosos, ter mais gratidão e etc. E quando chega a noite, as emoções mudam. Aqui já mostra que quando o ambiente muda, nossas emoções também mudam. E podemos perceber nossas emoções quando está de dia e quando está de noite. Isso é uma prova que estamos conectados com os campos da inércia do planeta. Quando a força de campo do ambiente muda, podemos mudar a força de campo de dentro do plasma e criar emoção diferente, pois a emoção e a inércia são campos magnéticos. E quando seus campos são alterados, podemos criar novas emoções. Esse é o meu entendimento, ela colocou. Tem outro ponto aqui que ela colocou. É incrível como um beijo, ou uma carícia, ou um toque pode criar um campo e absorvemos através dos campos gravitacionais o resto dos campos dentro de nós, ou próximo a nós, dos campos gravitacionais. O resto dos campos dentro de nós ou próximo a nós se unem e assim se manifestam através de uma reação. É assim que é o plasma das emoções. Os campos interagem, se transferem e se manifestam. Os campos interagem e se convertem em um plasma e depois em uma forma. Aí ela colocou mais um comentário aqui. Assim como os campos do plasma se unem em volume, entram em equilíbrio, interagem com os campos da inércia e se manifestam. Veja que o equilíbrio é essencial para a manifestação. O equilíbrio das emoções poderia chamar neutralidade.
Quando estamos neutros de alguma forma, estamos em equilíbrio. A neutralidade nos traz o discernimento desses tempos de informação e desinformação. Esse é o caminho do meio. Bem, obrigado, Francelo, por seu comentário. Sobre a questão do dia à noite, né? É que ela colocou, é uma questão até interessante, porque tem algumas pessoas, por exemplo, que elas conseguem de dia produzir, vamos dizer, coisas físicas, para o trabalho e tal, e à noite não, tem que dormir, né? Ela tem aquele hábito físico ali, que tem uma relação com a interação com a emoção, e outras são inversos, né? Trabalham melhor à noite, gostam de ficar acordado e tal. E isso tudo é um ponto a entender, né? De cada um. Quanto à neutralidade, o seu cast falou em um contexto de um cálice d'água, não me lembro agora, não sei se você se recorda, onde ele respondeu o Rick de uma forma até que o Rick meio que se impressionou, onde ele falou, usou a palavra abolir, né? E depois o seu cast falou, explicou algo bem interessante que se correlaciona com isso, que é assim, não seria abolir no sentido que a gente enxerga de não ter, né? Foi tipo, não ter não, de deixar de ter emoções, mas foi no sentido de tipo assim, se você não tiver medo de altura, né? Você vai conseguir pular de um lugar alto, por exemplo. Você não vai se importar com aquilo. Então, para a gente ver como a emoção muda o nosso comportamento e atitude, vamos dizer assim. E, e é justamente nisso aí que eu queria colocar o outro ponto, ligado à emoção. Porque no texto, por exemplo, lá no índice rápido, né, eu vou ler uma partezinha aqui do índice rápido, quando o seu quer está fazendo a relação entre transmutação e a emoção, e aí ele fala uma questão aqui, se o homem entender isso e for capaz de conectar os próprios campos, ele poderá ser como um camaleão. Isso significa que com relação ao corpo, ele pode mudar a forma como se manifesta fisicamente. Nós já fazemos isso, por exemplo, se alguém toca em um determinado ponto do nosso corpo, ficamos tímidos e vermelhos. Então, a gente já tem esse mecanismo automático. E ele explica que, assim como ele trouxe, né, a interação dentro de nós mesmos, se nós investigarmos isso e passarmos a entender, a gente consegue, vamos dizer assim, entender por que a gente fica vermelho. E o ficar vermelho é uma mudança de cor. Então, se a mudança de cor ele explicou nos ensinamentos para a gente estudar, por exemplo, como a cor vermelha é uma interação de carbono, né? Como que eles criam essa cor artificial, por exemplo. Ele dá um exemplo dos filhos dele que bebeu um refrigerante e mudou de cor, né? Significa que tem uma interação, já que tudo que entra no corpo vira um gás, vira um plasma e se torna algo que interage com a nossa emoção, né? Então significa que a gente pode transformar para qualquer cor. E talvez ele está ensinando isso agora num nível tão profundo que no passado ele falava o seguinte, que se o homem fosse para o espaço, né, sem o conhecimento, e ele, vamos dizer assim, conseguisse sobreviver, né, ele viria um monte de mágico lá, porque para ele todas essas coisas são mágicas, né? Imagine se a gente conhecer uma pessoa que consegue entender o conhecimento, consegue mudar os seus campos, mudar de cor, por exemplo, ficar invisível. A gente vai achar que é uma mágica se a gente não tiver nenhum conhecimento, né? Mas ele está mostrando que, de certa forma, a gente já faz isso. É o entendimento de como isso gera o produto que a gente vai encontrar, por exemplo, diversos outros caminhos de conhecimento, né? E aí, no outro parágrafo, ele fala algo muito interessante, porque ele vem trazendo isso com base no ethos da igualdade, né? Onde ele coloca assim, eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, eu sou a alma e criei o homem. Portanto, se o homem tem uma força de campo,
em um ponto que pode equilibrar os campos de si mesmo com o ambiente para se tornar invisível, então a alma tem que ter a mesma coisa. O que ele quer dizer? Se o Criador ele consegue estar em todo lugar e, e a gente não consegue, vamos dizer, vê-lo, né? Apesar de que algum de nós sente que ele existe em tudo, né? Reações até simples. Então significa que todos conseguem fazer isso. Né? É o grau de conhecimento e entendimento que leva a essa construção. E, e essa questão do entendimento de nossas próprias emoções, e às vezes investigando coisas simples, por exemplo, como coisas físicas, né? É como a Franciele citou ali a questão do beijo. Né? A gente, por exemplo, se apaixona no primeiro beijo, por exemplo, quando a gente é muito novo, né? E aquela reação em cadeia das emoções dentro de nós é tão forte que acaba construindo uma imagem daquela pessoa com uma beleza que a gente não consegue enxergar em outro ensinar problemas, vamos dizer assim. Em outro ensinamento, o seu Kester falou que quando passa um tempo e a pessoa, vamos dizer, termina um relacionamento, depois ela reflete assim, pô, como que eu consegui namorar com aquela pessoa? Né? Na verdade, é uma emoção, né, que foi criada. E isso é interessante entender. Em outro, ele fala do rapaz que queria namorar com a loura e tinha uma morena. E aí ele falava, você muda seus próprios campos, você não muda a mulher, né? Você muda a aceitação. Então, talvez ele está dando vários pontos de conhecimento que a gente, observando em nós mesmos e aceitando, nós vamos conseguir alcançar. Ele, no ensinamento inteiro, o Sr. Cash está tentando nos chamar a atenção para a dinâmica das interações emocionais do ambiente, afetando a nós mesmos e como a gente reage e se comporta àquilo, né? Me veio um exemplo aqui agora. Uma mesma pessoa indo num bloco de carnaval, ela pode ficar muito feliz. E outra pessoa pode ficar desesperada. A emoção que o ambiente criou é uma emoção específica, que vai tocar as pessoas e cada um vai reagir de uma forma. No entanto, como teve esse exemplo aí que o Josafá comentou, que o Sr. Cash disse do cara que era apaixonado pela loura e queria que a namorada morena pintasse o cabelo de louro, ele trouxe esse exemplo para a gente ver, opa, eu não preciso reagir rejeitando aquela emoção do ambiente. Eu posso me modificar internamente. Talvez não para entrar na energia do ambiente, mas de repente para não reagir negativamente, criar alguma emoção interna que às vezes vai manifestar uma reação não muito boa para mim. E aí, assim, a gente pode pensar em vários exemplos nesse sentido. Eu posso sentir alegria, sei lá, caminhando em meio à natureza, mas isso não pode não ser uma verdade para quem tem, sei lá, alergia à picada de inseto, por exemplo. Talvez essa pessoa que é alérgica à picada de inseto, na mesma condição ambiental que estaria me trazendo alegria, ela não se sentiria bem. Né? Talvez o que trouxesse alegria para ela fosse, sei lá, assistir um filme, andar de bicicleta. E aí eu acredito que cada um vai criando internamente as suas emoções a partir da mudança nas emoções do ambiente, né? Mas talvez a semelhança de emoções que é criada é o que de repente é o que diferencia determinados grupos, determinados países, determinados aglomerados de estrelas, de galáxias, por exemplo. Se eu gosto de caminhar em meio à natureza, se isso me traz alegria, se aquele ambiente ali, se a energia, digamos assim, daquele ambiente me
gera alegria, provavelmente eu vou me relacionar com pessoas que têm esse mesmo interesse em comum, porque todos vão criar uma emoção semelhante. E aí, grupos criando emoções semelhantes estão produzindo aquelas emoções no ambiente. E talvez seja um exemplo que eu visualizei para trazer essa questão das emoções do universo nos afetando também, né? E aí talvez milênios de emoções semelhantes que estão sendo compartilhadas vão desenvolver, por exemplo, as nossas peculiaridades físicas. Aí a gente chega no ponto em que a gente talvez consiga visualizar a transmutação ocorrendo nessas mudanças físicas que estão refletindo o ambiente emocional interno dos homens, por exemplo, que foram criados inicialmente lá na África e ali na região do Oriente Médio, né? O ser humano foi criado ali, com um tom de pele escura, e ele se modificou para se adaptar a cada diferente ambiente do planeta. E essa modificação a cada ambiente se deu a partir de uma adaptação, pelo que eu entendo, à inércia daquele novo local que o homem se deslocou. Então, tem uma inércia emocional do ambiente que está interagindo com as emoções internas, que estão criando um homem de pele branca, de olho azul, enfim. Então, a gente vai conseguindo, assim, puxar um quebra-cabeça para visualizar como tudo funciona. E aí tem tudo que está acontecendo, né, em outros níveis, em outras dimensões no universo até chegar aqui, mas que estão fazendo o trabalho cuja consequência é a manifestação da fisicalidade, que depois, né, tá, digamos que mantendo, realimentando e criando novas estruturas desse condomínio do universo. Bom, acho que isso aí foi um entendimento do ensinamento, pessoal. Se alguém quiser contribuir, trazer seus entendimentos, compartilhar mais alguma coisa, ainda que por escrito, fique à vontade. A gente vai trazendo para cá. Um outro ponto que eu queria colocar é que eu fiquei refletindo nisso de criar a emoção dentro de nós, né? Com a interação dos campos. Que o seu cast vem falando que a humanidade vai interagir com a comunidade universal, né? E a gente não sabe, né, qual força que a comunidade universal trabalha, vamos dizer assim. Então, esse nível de campo da comunidade universal pode vir como um campo externo que interage com a gente, né? Que cria emoções específicas, vamos dizer assim. E a gente tem que entender que se a gente não entende como isso é criado e se a gente não tem esse ponto em equilíbrio, assim como você explicou e colocou aí o entendimento do carnaval, né? E se a gente interage com uma entidade da comunidade universal e reage de forma que a nossa emoção não entende direito, né? O que a energia quis passar, né? Na interação. Então, pode acabar criando reações estranhas, né? Ou reações explosivas, vamos dizer assim, e de certa forma erradas. Né? O ser humano tem esse fato de reagir a determinados campos e criar uma reação emocional, e geralmente essa reação emocional ela vem atrelada a muitos medos, né? Vamos dizer assim, e tem uma reação meio bélica, vamos dizer. Então, tem um exemplo que o seu Kennedy passou, uma certa feita de um segurança, que acho que não lembro direito se é a segurança dele, onde o seu Kennedy explicou sobre isso, né? Sobre a questão de que a gente
meio que tem uma programação para reagir de imediato, né, a determinadas situações e condições. Só que muitas vezes os campos de força que vão interagir com a gente, na verdade, pode ser interpretado diferente, né? E pode criar em nós reações que na verdade não tem nada a ver com o que realmente é na realidade, mas nós estamos criando as emoções, né? Tem um aspecto interessante relacionado a isso, que foi na época do pacote de energia, né? Então, no início, por exemplo, a gente reagia de um jeito, e depois a gente foi entendendo que aquela reação muitas vezes era uma questão emocional que nós criávamos com a interação com isso, né? Então nós fomos meio que aprendendo a entender esse aspecto dessa reação. Eu acredito que esse ponto que o seu quer falar, por isso que a gente tem que entender como a emoção da humanidade precisa ser trabalhada e mudada para que o homem não pratique as mesmas coisas no espaço e tal. É justamente para isso, né? Talvez, para preparar a gente para as interações com a comunidade universal, que talvez vai ser no nível que vai criar emoções que a gente nem conhece. Então, talvez essas emoções que a gente não conhece, não sabe interpretar, pode ser interpretado de outras formas, né? Ou, vamos dizer assim, conjugado de forma diferente nesses plasmas que vão interagir com a gente. Então, tem esse aspecto também, né, do entendimento. Pelo menos eu comecei a refletir nisso, né? No aspecto interno de como as emoções são criadas de determinadas interações, né? E que precisa entender realmente como isso acontece. E se as interações com a comunidade universal estiverem se manifestando dentro da gente? O Sr. Cash virou e falou assim, que, que podemos nos manifestar na dimensão dos campos da emoção da alegria. Eu vou ler o trecho, vai ficar mais fácil. Por exemplo, quando você se manifestar na dimensão da emoção da alegria como um campo e não como matéria, como você explicará isso? Teremos de criar novas palavras para isso e um novo dicionário de emoções para explicar o novo fenômeno das interações e manifestações da força de campo do homem. É assim que os ensinamentos do passado se unem. É preciso criar uma força de campo e em seu cérebro você cria uma nova emoção que na dimensão da fisicalidade não existe. Mas quando ela aparecer, você saberá que está na dimensão dos campos, porque a fisicalidade não mostrará nenhuma emoção, porque você não tem nada a ver com a porque essa emoção não tem nada a ver com a fisicalidade, são energias da alma. O homem precisará de uma nova compreensão, educação e novos processos para decodificar as novas emoções. Mas eu vou chamar a atenção para isso aqui, ó. Quando você se manifestar na dimensão da emoção, da alegria como um campo e não como matéria. Como você explicará isso? Ele disse, você se manifestar na dimensão da emoção, da alegria como um campo. Esse você pode ser qualquer um se manifestando na dimensão da alegria como um campo e não como uma matéria, dentro das nossas emoções, será que seria o sentir essa nova emoção no nível da alma que em algum momento vai se manifestar na fisicalidade do cérebro e passar a ser uma emoção conhecida de todas as nossas almas? E o mais interessante é que a gente vai saber que é uma emoção da alma, porque nós não sentiremos a reação na fisicalidade, pelo que eu entendi. Mas aí vem outra questão. Se nós estamos sendo alimentados pelos campos de outras dimensões, como as galáxias, os sistemas que estão nessas ordens de magnitude de força, em outras dimensões, né? Se essas galáxias elas
criam, como o Sr. Cash disse, a emoção da felicidade do universo, por exemplo, os campos dos nossos antepassados, eles poderiam estar se manifestando, eles poderiam estar manifestando essa nova emoção em nós. Ou seja, eles poderiam estar nos ensinando uma nova emoção, ou talvez, quem sabe, eu fiquei me perguntando se seria uma nova emoção integrada no nosso RNA e depois no nosso DNA. E se for isso, né? Algum dia, uma parte de nós também pode estar servindo a Terra, né? Contribuindo com esse entendimento da criação nessa outra dimensão, trazendo essa emoção de volta. Ou será que poderia esse nosso, sei lá, antepassado, ou esses nossos... deixa eu ver o tempo, gente. Essas almas que estão conectadas a nós de alguma forma, estariam se manifestando, né, na dimensão da nossa emoção. Ou uma parte deles, né, se manifestando nessa dimensão da nossa emoção, talvez como um ser da comunidade universal. Eu não sei se deu muito nó na cabeça aí de vocês não, mas foi isso que eu fiquei matutando com essa fala dele. Sobre nos manifestarmos na dimensão da emoção, da alegria, em uma fisicalidade, né? Mais no nível da alma. Mais alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Vou puxar outro assunto aqui, então. Tem um ponto interessante. Josafá, não estou te ouvindo. Não sei se você está falando, seu. Oi, desculpa. Trazer um novo ponto aqui, né? Já que ninguém comentou. Ele traz também sobre a questão da volta do NET, né? E isso foi bem interessante, como ele faz uma relação com a emoção. E aí a gente pode pensar na emoção interior também, né? Não na relação com o ambiente em si, mas como nós lidamos com o que nós criamos, vamos dizer assim. E aí ele fala assim, né? O Messias não é uma pessoa, mas sim um conhecimento. Como que eles vão aceitar isso, né? No caso dos religiosos, mas vamos esquecer os religiosos, vamos colocar nós mesmos. Né? Por mais que nós sejamos, vamos dizer assim, buscadores de conhecimento, que apesar de todas as nossas limitações, nós já meio que entendemos parte disso, assim, para aceitar, né? Nós não entendemos ainda puramente, por compreensão da totalidade. E aí ele fala, né, nos tornamos messias de nós mesmos e mudamos nossas próprias vidas, né? E mudamos nossas próprias vidas. Só que aí a gente tem que entender essa relação aí do que a gente está falando, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, né, se a gente for pensar. E ao mesmo tempo é a responsabilidade com nós mesmos, com nossos ancestrais e com a humanidade, né, de certa forma. Na relação de entendimento, né? Porque tem a questão de não se tornar o Messias para se tornar um enviado, né? Mas ao mesmo tempo se tornar um Messias de si mesmo para entender e disponibilizar esses campos no ambiente de forma que todos consigam
se conectar a eles, né? E aí veio um aspecto interessante que o seu Cash sempre falou assim, que a gente interpretou mal aquela questão do deserto, né? Dos 40 dias no deserto. E essa interação com a emoção, que é algo específico, trabalhoso, que você precisa ter clareza e ser sincero com você mesmo, de aceitar quando você tem uma emoção que você mesmo cria e que não é benéfica, né? Vamos dizer assim, mas que é um campo de força e que a gente não pode negar que temos isso, de trabalhar isso, né? E de entender se isso está trazendo a verdadeira mudança para nós, que é entender o ético do universo. E aí, um outro ponto é, a partir do momento que você consegue entender isso, como mostrar para os outros, né? Vamos dizer assim. Porque a gente não está aqui para convencer ninguém do que a gente encontrou, né? A gente está aqui simplesmente para aprender e compartilhar o conhecimento, né? E aí, nesse entendimento, vê a questão do ethos da criação em si, né? E eu fiquei pensando, a criação, ela já tem o seu mecanismo que se autoexplica, né? Então, em algum momento, quando o conhecimento for, vamos dizer, se uma alma se iluminar, esses campos vão, se a gente pensar na interação do hidrogênio, criando o carbono 14 e tudo mais que o senhor Guedes explicou, é um fato científico que, se a gente já entendeu isso, no momento que alguém entender, o plasma dessa pessoa vai se tornar de uma força um pouquinho diferente, né? E a partir disso, vai interagir com os outros a nível de plasma e de uma forma natural. A criação vai começar a entender por si só, né? Mas não significa que aquele que entendeu, entendeu sozinho, né? Às vezes, possa ser que você, ou eu, ou outro, está tentando entender, e um cachorro elevou antes da gente, e vai, o plasma dele vai tocar e vai ensinar muita coisa, né? Eu acho que é isso que o seu cast está tentando trazer sobre a questão dessa relação da emoção com o MET, sabe? É que é como você trabalhar, entender sem ter expectativas, né, daquilo, mas que você precisa trabalhar em si próprio, né, de certa forma. E isso muitas vezes vai ser um trabalho que você vai precisar fazer todo o tempo, né? Ou não, não sei. Isso vai depender de muitas coisas. Mas como a humanidade vai aceitar isso eu falo para a gente, eu, por exemplo, me perguntar a mim mesmo, né? Como que isso vem para mim mesmo? Né? Como é essa aceitação e como que é a transparência disso, de entender e de como isso vai viver em mim agora para frente, né? Queria só pegar o gancho aí do ethos. Tem um trecho que o Sr. Cash falou assim: como diz o título da Fundação Cash, estamos aqui para servir. Agora você entende o significado. Nós damos dos campos o que os outros precisam e eles podem nem estar. Vou ler de novo. Agora você entende o significado. Nós damos dos campos o que os outros precisam e eles podem nem estar cientes disso. Então nós damos o que os outros precisam e que talvez não estejam cientes disso. Colocamos o copo de água na mesa, mas é você que tem de ter sede, necessidade de beber. Você não bebe só porque o copo está na mesa, ou porque alguém o deu de graça. É assim que o homem deve se comportar em relação aos campos dos plasmas de sua vida e de sua criação. Quando você entender isso e como isso funciona, você será capaz de encontrar a força do campo do corpo que lhe permite acessar os campos do universo.
então você verá que a fisicalidade não terá dimensão. Eu vou voltar no trecho do copo de água, porque eu achei realmente muito interessante. Colocamos o copo de água na mesa, mas é você quem tem de ter sede e necessidade de beber. Você não bebe só porque o copo está na mesa, ou porque alguém o deu de graça. É assim que o homem deve se comportar, em relação aos campos dos plasmas de sua vida e de sua criação. E aí eu fiquei pensando, bom, a sede é nossa. Somos nós que devemos nos mover para pegar o copo da água que queremos. Ou seja, a gente que tem que procurar o conhecimento. Porque nós que temos sede, a gente que tem que ir em busca desse conhecimento. Que ele está em conexão, está disponível, né? Está disponível no ambiente. E em conexão com a nossa alma. Porque todo o hidrogênio está interconectado, né? Aí, se eu não quero um determinado copo de água, porque eu não acho adequado àquilo que eu estou buscando, eu não devo aceitar só para agradar alguém. Foi o que eu fiquei pensando, né? Nessa metáfora que ele trouxe do copo d'água. Porque ele falou assim: você não bebe só porque o copo está na mesa ou porque alguém te deu. Então, se eu não quero aquele copo d'água, eu não vou aceitar só para agradar alguém. Da mesma forma, eu não tenho que obrigar ninguém a beber o copo d'água porque eu acho que aquilo ali é certo para ela. Então, assim, o Sr. Cash vai trazendo várias pérolas nesse ensinamento, e eu sei que é muito conteúdo, né, gente? E às vezes eu vejo algo, a Alexandra vê algo, a Franciele vê outra coisa, o Josafá vê outra. E por isso que é legal a gente ir compartilhando, né? Mas esse trecho, assim, me trouxe algo simples, mas interessante com relação ao nosso comportamento diante do conhecimento, né? Eu vou compartilhar lá no grupo também o trecho. Só para acrescentar um pouco sobre esse trecho da volta do Cristo, né? E realmente, como ele fala, né? Cristo prometeu que voltaria. E os muçulmanos acreditam na vinda do Messias, tá? O retorno. E se a gente parar para pensar no que o Cristo, na vida dele, né? O que nós temos aí, né? Nos evangelhos e tal, o tempo todo ele ensinava algo. E o tempo todo era algo que se remetia ao ethos. Mas naquela época, como o senhor Cash sempre fala, né? Naquela época, a gente tem que olhar com o olhar daquela época. Ele não poderia abrir dessa maneira como os ensinamentos estão sendo trazidos para a gente. Eles não teriam um entendimento. Nós aqui não estamos tendo. Imagina há muitos, né, anos atrás. Então, assim, esse conhecimento ele vem sendo trazido há milhares de anos, como ele já disse, né? E aos poucos ele vem introduzindo mais para que a gente compreenda e à medida que a gente vai se mostrando capaz de compreender. Então, Cristo, ele trouxe diversos ensinamentos, né, voltados para o ethos, vamos dizer assim. E ele realmente, né, nas escrituras diz que ele disse que iria voltar. E aí, enfim, as igrejas e tal, as religiões pregam isso, né? E aí é dito que quando ele voltasse, o evangelho seria pregado a todas as nações. E o que está acontecendo hoje? A tecnologia está sendo levada a todos os cantos, né? E esperamos, né, como ele disse, para 2025, essa abertura, né, total, né, da tecnologia. Como será isso, nós não sabemos. E fato é que as religiões pregavam que viria, e aí, né, aqueles que têm as suas religiões e tal, que viria
sei lá, um homem novamente, sei lá, um espírito, enfim. Como seria isso, ninguém sabe, né? E aí é que fica essa dúvida, né? Entre as religiões, né? Como fala aqui no texto, né? Os muçulmanos acreditam na vinda de Mete. E há religiosos que estão pregando o retorno. Como Cristo mesmo disse, ele voltaria. Mas aí o Sr. Cash vem clareando para a gente. Ele vem a partir do conhecimento, porque o Cristo já dizia: vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. O que o Sr. Cash fala? Vocês, o Criador fala, vocês podem, eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Então nós podemos fazer como ele faz. E como a gente vai alcançar esse ponto? Estudando. E ele está trazendo de uma maneira diferente, estudando a tecnologia. E não esperando que o outro faça por nós. Mas que a gente, como a Pamela trouxe, o Josafá trouxe, que a gente busque esse conhecimento. E que a gente coloque em prática esse conhecimento em nossas vidas. E como ele fez o homem à imagem de mim mesmo, então ele está em nós, nós somos parte dele. E à medida que a gente for compreendendo, que ele vai trazendo, que a gente vai tendo melhor entendimento, a gente vai se aproximando desse ponto, que é o ponto da transmutação, que é o ponto do conhecimento da criação. E que bom que nós estamos aqui. E a cada dia a gente se envolve mais, a gente se dedica mais aos estudos, a gente quer compreender. As aulas de quinta-feira são assim, um presente. Estar ouvindo, né, pessoalmente, o Sr. Cash falando. Então não é querer que o outro aceite, ou que, né, como a Pamela trouxe, o copo d'água. Mas que a gente se sacie com esta água. Porque a gente já está pronto para beber o copo. E disso a gente pode saciar a sede do outro também. Não impondo, mas com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com a nossa mudança diária. Então, o conhecimento, o retorno vem quando a gente também começa a disseminar esse ensinamento, a levar, sem impor. E aqueles que já estão abertos, já estão prontos, estão buscando essa água da vida, vão recebê-la com o maior amor. E vão se envolver e vão querer beber mesmo dessa água da vida. E é muito maravilhoso isso, né? E o Cristo não deixa, e aqueles que trouxeram, né, mensagens e que trouxeram ensinamentos, não deixam de ter o seu valor em nossas vidas. Mas é que hoje, agora, a gente fica compreendendo diferente. Peraí, sou eu que tenho que buscar, não é o outro que tem que me dar. Apesar dele estar dando o tempo todo. Nunca deixou de existir, né? E de contribuir, mas meu tempo acabou. É só para acrescentar um pouquinho. Mais alguém, pessoal? Se ninguém quiser continuar esse assunto, eu vou mudar de assunto. Alguém que ainda quer trazer algo mais, pessoal?
sobre essa questão do ethos, do Messias. Bom, então eu vou passar para outro tópico. Só um minutinho que eu vou achar ele aqui. Deixa eu descer com ele aqui. Essa parte aqui que ele está falando sobre a questão do impulso sexual. Peraí, deixa eu achar minhas anotações. Na introdução, ele. Aí no texto, né, que está na introdução. Deixa eu... Ele vira e fala assim: a essência do impulso sexual é compartilhar, dar e criar filhos ou novos plasmas. É assim que o Criador cria, e é por isso que fomos criados. E aí foi uma discussão interessante do Sr. Cash respondendo a um buscador de conhecimento que fez uma pergunta sobre a questão do impulso sexual. E o Sr. Cash trouxe um entendimento muito bonito, assim, sobre esse tema. E aqui na introdução está falando assim: se não tivermos experiência e maturidade suficientes na vida, então achamos que devemos descartar o sexo por completo. Quando nos iluminarmos e vivermos na alma, criaremos filhos por meio dos campos magnéticos do amor. Mas até que esse momento chegue, a única maneira de termos filhos na dimensão física da Terra é por meio do sexo físico. A essência do impulso sexual é compartilhar, dar e criar filhos, ou novos plasmas. É assim que o Criador cria. E é por isso que fomos criados. Ele nos deu uma maneira mais equilibrada de pensar sobre a criação. Então podemos olhar para o Únicos e ver a nossa família maior como um universo, a galáxia, os sistemas solares e os planetas, que são os mesmos que o bisavô até o nosso pai. Então eu senti, com relação a toda essa resposta do Sr. Cash, depois vocês podem ver a resposta lá no índice rápido, completa, né? Mas eu senti que quando a gente tiver equilíbrio nas emoções, que é o assunto que ele está tratando nesse ensinamento, né? Da gente compreender as emoções nas 3 dimensões e como elas interagem internamente e externamente, né? Quando a gente tiver equilíbrio nas emoções da fisicalidade, da alma da fisicalidade, nós estaremos conscientes de nós mesmos em conexão com a nossa alma e com o Criador. E conscientes também do que de fato a gente deseja para as nossas vidas, né? E aí talvez a partir desse ponto a gente vai conseguir entender esses níveis mais profundos do amor. E possivelmente a gente vai entender que o ato sexual em si, ele diz respeito a se dar em todas essas 3 dimensões, da fisicalidade, da alma do homem, para a alegria do outro e não para satisfazer uma necessidade pessoal e física. Então, assim, eu achei muito bonito pensar sobre o se dar, ou dar o amor em todas as dimensões, né? Para a alegria, para a felicidade do outro, né? Que você ama. E desapegado, né? Daquela necessidade de o que eu vou receber, né? Como que eu vou me satisfazer. Enfim, foi algo profundo, assim.
E um ponto interessante que ele falou nesse trecho aí, que foi como nós vemos, né? Que nem você falou aí. Nós vemos masculino e feminino. Aí ele colocou assim, mas nós chamamos de emoção de confirmação do amor. E esse ato que ele falou foi que significa de permitir que outros sobrevivam, né? Então, está falando de uma cadeia da criação, um sentido muito profundo da questão. E aí ele colocou o porquê disso, né? Ele falou assim, as crianças de Mitra, elas não precisam de comissão, ou seja, elas não precisam de um invólucro, né, para nascer. Elas criam o seu próprio sistema de limite, né? Já as crianças do homem não. Ele falou que por condição, né, elas por programação, vamos dizer assim, ou por estrutura da criação, elas precisam de uma condição, e essa condição é o útero da mãe, né? E a segunda condição é que elas precisam que alguém as alimente. E quando ele fala que alguém as alimente, ele está falando num sentido muito amplo, né? Que é alimentar não só com o leite materno, mas ele até explica, né, que você não tem como substituir o amor da mãe de forma alguma. Então, ele trouxe diversos pontos para tentar mostrar ao buscador que muitas vezes a gente pode absorver os conhecimentos como previamente, vamos dizer assim, né? E sem entender a natureza da estrutura, né? do que do que foi construído. E aí ele até coloca, né? Criar uma nova vida é algo vergonhoso, como algumas pessoas pensam. Isso traz uma força muito grande. Assim, eu fiquei pensando nisso, ao condicionamento que tem até dentro de mim com relação a aspectos religiosos, né? Isso é um aspecto emocional muito profundo e que tem muito na humanidade isso. Não, em diversas gerações, né? Isso foi sendo construído de alguma forma, né? E estamos vendo que algumas gerações isso está vindo para uma banalização e no entendimento de uma estrutura específica, né, que é da criação. E isso traz muitos problemas, né? Nós vimos até que em alguns países, por exemplo, alguns governos, por exemplo, eles tentaram controlar isso porque pensaram só na forma física. E mesmo na forma física, isso está trazendo alguns impactos, por exemplo, na sociedade, vamos dizer assim, né? Pensando na forma física. E, de uma certa forma, um impacto emocional na estrutura do conhecimento ali, né? Já que você não permite que a estrutura da criação permaneça, né? Então, eles tentam até retornar agora com o processo de permitir que as pessoas tenham mais filhos e tal. Sendo que é uma estrutura, como ele falou, né, da criação, como se fosse a forma do Criador deixou para o homem entender, de certa forma, como é o dar, né, como é o permitir que os outros existam. De certa forma, é um campo de força, né, energia. Bom, pessoal, alguém gostaria de trazer mais algum entendimento sobre esse KSW?
algum trecho da introdução que tenha tocado. Eu gostaria só de finalizar a minha participação hoje com a frase que o Sr. Cast trouxe, né? Que muitas coisas acontecerão em 2025. Então, que a gente fortaleça esse desejo, né? De que essas coisas aconteçam mesmo. E que seja um 2025 maravilhoso para todos nós. E com todas essas novidades que estão por vir aí. Mas no mais, a minha participação eu vou encerrando por aqui. Agradeço a presença de todos, a contribuição. Que a gente possa se encontrar mais tarde, às 21h, e logo após a gente vai fazer a leitura da introdução, juntamente com a comunidade chinesa. Obrigada, pessoal. Queria colocar um ponto sobre esse aspecto da nova, do novo dispositivo que o seu Cash apresentou lá, né? Que foi aquela questão dos fones de ouvido autônomo. E aí, como ele vem falando, né, que muitas coisas vão acontecer em 2025, e esse dispositivo já é algo que faz parte disso, na minha entendimento, sabe? Porque, assim, na introdução aí, o buscador coloca o seguinte, que você vai poder usar né? E você vai, por exemplo, colocar uma maçã no outro e obter a energia da maçã. E vai ter a emoção de ter comido a maçã sem destruir, né? Então, esse dispositivo, que o seu Pet falou até que foi feito em unidades limitadas, no meu entendimento, é um passo para uma nova dimensão, sabe? Uma dimensão de comunicação, uma dimensão de interação, e uma dimensão da manifestação do MET, que é o conhecimento, assim, de uma forma muito, como é que posso falar, qual palavra se encaixaria, né? Muito avançada. Avançada quer dizer, da mesma forma que a tecnologia foi para um nível de ser autônomo, se vocês perceberem lá, não tem um fio conectado, né? De ser integrativo, porque consegue se comunicar em diversas esferas e de determinada maneira, né? Traz para o homem uma dimensão do intangível, né? E essa inovação pode trazer assim uma revolução para a compreensão humana das tecnologias. A gente pode ver muitas coisas aparecer, né? E essa tecnologia que apareceu agora é um exemplo disso. Eu lembro de uma época que o Sr. Cash explicou sobre como a tecnologia avança depois de determinados acontecimentos dentro da fundação, né? E como isso é expressivo. E se a gente observar, no final do ano de 2024, vieram diversos testes de transmutação muito com um avanço muito profundo do seu cast, de ele chegar a citar essa aula aí, ele apresentou um gráfico, né? Se me perdoe se eu estiver confundindo as aulas, mas onde ele consegue ver, por exemplo, o posicionamento específico de cada campo, de cada buscador dos experimentos. Eu imagino que ele deve estar medindo isso há muito tempo, né? Então, a tecnologia e a Fundação CASH chegou a um nível de entendimento tão
de alcance tão grande que eu tenho entendimento que a tecnologia humana, a tecnologia no nosso planeta, vai assumir níveis tão avançados que talvez daqui a alguns anos nossa geração vai ser a geração que conseguiu ver transições assim gigantescas, né? Porque a nossa geração é a geração que viu a internet ser criada e aparecer, né? Quem lembra aí quando era criança. Viu o computador evoluir, hoje todo mundo tem um computador que é um celular na mão. E está vendo, de certa forma, o conhecimento evoluir de um nível tão profundo e tão grandioso que é um presente realmente se a gente for observar o que o seu cast e a tecnologia da Fundação Cast está trazendo para nós. Nós somos uma geração privilegiada que está vendo uma transição gigantesca. Né? Até outro dia alguém escrevia com a máquina de escrever, daqui uns dias não vai existir nem mais teclados, né? Não vai existir nada disso. Então, foi só um ponto para trazer sobre o avanço da tecnologia, que para mim já é um exemplo do que ele espera por nós em 2025. Então, agradecer a todos também e até às 21 com o grupo chinês. Tchau, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês. E é isso, a gente convida a todos os buscadores a participarem do encontro dessa noite com a comunidade chinesa. Depois da intenção, a gente segue, né, com a leitura da introdução e a discussão. É isto. Até mais, pessoal. Boa noite. Mr. Cashew seeded humanity. The condition of it, that few degree angle in what we call axis of the earth, creating the 4 seasons, created a combination of fields, interaction, production, and these fields somehow, through the balanced common denominator, interact with each other. Once the condition was created, the water, the oxygen, the hydrogen, and the rest of it, then what came in it is a different story. Life of a planet, life of a structure has sequences. And scientists have not understood this sequence. You cannot produce gases if you don't get the plates, if you don't get a box, if you don't get the water, if you don't get the salt. You can't have gases if you buy the plates, buy the salt, and get the water, but you have no container. You can't have gases if you have the container, you have the water, but you have no salt. So life is the same. It has to be, and it comes in sequences. When one is done, then condition of the position creates the next one. It doesn't matter where you are in the universe. The rays of the sun led to the creation of amalgamation of some of its own back to itself, absorption of whatever to itself, that led to creation of the earth as a matter, pieces of plasmas. Interaction of the fields created the gravity. Interaction of the gravity and magnetic field receiving and giving created dimension of the planet. In dimension of the planet, now you have a field which is a loose bullet in the fields of the what we call solar system. You got
as I call, a knife on the edge of a fast rotating spin stone. It creates sparks. Those sparks are different. They're not all the same. Big one, long one, short one, oxygen, hydrogen, whatever. Now you have a container. Now you brought the water in. You brought the next condition. And in that process of the knife running against the rotating wheel, you created other things called the zinc and copper and the rest, and the salt and whatever. And then in interaction with each other within the oceans, the right temperature and condition, you cannot produce gases sometimes in a minus 50 degrees, even though they're produced. You have to have the right condition, then you create the right gas. And if you can amalgamate those gases, as you've seen, you create rotation. Then you create some of your life. This is exactly what happened on Earth. But when you have the Earth, you created the salt, you created the water, you created even the sand and the soil. And if there is a matching structure across the universe which can fit to this, can survive in this, it can replicate itself with it. Go back to the teaching of years ago when I spoke about the shoe crab. Origin of the life of the physicality of the man is condition of the man. The origin of this earth. What happened with the soul of the man in interaction with another physical dimension which was matching the condition of the earth? If the knowledge is transformed and transmuted to the soul of the man or the physicality of the man, that's another condition. The race of the man we see today is not the only one. Initially, when the earth was created and the condition came right, there were thousands of men similar things. The one which was stronger started dominating. And now what we see is men of today. Even if domination was spreading, he split himself into different color and races. So, what's the origin of the man? The origin of the man, the earth is from interaction of its own fields. But once you create a condition, the others which come in it, they can live within it. That's why the population of this planet is from outside, not from here, because they can live in this condition. But they're not from Earth. As I always said, we have a beautiful Farsi word. It says, whoever has a mustache is not your uncle. Because all the Iranians have mustaches. And you have a lot of uncles. God help your grandpa and your father. So we have to understand that life is not exclusivity, but life is created out of the condition of exclusivity of the interaction of the fields of this planet. So, where did the man come from? From Earth. And where did the man will go? Again, from Earth, because he's got the fingerprint of the soul of the Earth. You up to now, you looked at, if you moved to China, you look Chinese. If you went to South America, you look South American. If you went to the North Pole, you became something else. But you got to understand, the soul, common denominator soul of the all of them are the same. But the creation is subject to the soul of the planet. So we all have a fingerprint of the soul of this planet within our soul. We have a fingerprint of the solar system within our soul. We have a fingerprint of our galaxy within our soul. And we have even the fingerprint of this universe in our soul. When we go to the other universes, when they look at us, oh, this is from that universe, in that galaxy there and there. That the fields you produce, you see the separation. If you leave Earth at the point of death, you carry that fingerprint with you. If your position as a new soul, as a new star, is in another galaxy or another universe, you carry all the fingerprints of where you came through the field interactions. Now,
you were doing the tracing of where the man came. If you go to United Nations website or the other side, that they trace your ancestors, where you came. And if you done it, he came from Europe, he came to Asia, you were a black man somewhere else. It's the same way now in the dimension of the soul. Through the strength and color and the interaction of the fields, you attract back to Earth. From which galaxy, from which universe, from the rest. It's just because we didn't have the knowledge, we were not aware of it. Now we're aware of it, we understand. So, life of the man from Earth, started from Earth. Man from other part of the universe, being a man, we accept him as a man. But in their souls, in the dimension of physicality, we can soon know where they are from. A lot of travelers of the universe are in a black skin. It must be a surprise and shock, but in time you will see. Because when they came to the original source of creation of life on this planet, and not on this mutation. Go back to some of the teachings of the past 3, 4, 5 years ago. I explained this when I was sitting in a cafe in Ghana, when I saw them and they tried to hide behind the lift. We see the original races, not the mutation of races. Then you understand. Life originated on this planet according to the environment of this planet.